anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e reuniu-os na praça leste e disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmo e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Versículo 10. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor nos escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Meus irmãos, vocês já viram palavras que às vezes a gente vê na Bíblia, algumas passagens que a gente lê e fica a meditar nessas passagens? Não sei se já aconteceu com os irmãos, você parar numa passagem bíblica e ficar meditando nela e ficar: meu Deus, como podemos tirar proveito dessa palavra? Como podemos? E Deus falando no nosso coração o tempo todo. Eu nem sabia que era com família, sabe? Ele falou comigo aqui no pouco, pastor. Desculpa, pastor, esqueci de te avisar. Hoje é culto de família, não tem problema não. Sabe, irmãos, então tem passagem na Bíblia que ela chama a nossa atenção, e essa passagem é uma delas que me chama a atenção. Quando eu paro para ler, irmãos, essa passagem que esse jovem de 25 anos de idade, as atitudes que esse jovem tomou, eu fico assim: meu Deus, como nós precisamos tomar certas atitudes. A igreja, irmãos, nos dias atuais que nós estamos vivendo, ela está vivendo os dias, parece que está vivendo uma apatia espiritual. Nós estamos servindo, estamos caminhando para a casa do Senhor, mas parece que está assim, parece que uma coisa não está correta no nosso meio. A gente vem, serve, canta, vai daqui para casa, aí chega em casa, parece que tem alguma coisa que não está funcionando, tem algo que está fora do lugar, fora do contexto, não tem. Mas meu Deus, eu sou seu servo, eu sou sua serva. Às vezes a gente se pergunta assim: eu te sirvo, mas parece que tem algo que está fora do contexto. Agora, se nós voltarmos um pouquinho para a gente entender esta palavra, os versículos antes desse capítulo 29, do versículo 26 do capítulo 28, você vai entender o que significa esta palavra que eu quero trazer aqui nos nossos corações nessa noite. No capítulo 28, do versículo 26 em diante, está escrito assim: quanto aos demais atos de Acais e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Acais morreu e foi sepultado em Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar.
Acais era rei do povo de Israel. Só que Acais, irmãos, ele deu com os pés pelas mãos, caiu na idolatria, fez coisas que desagradavam aos olhos do Senhor, e para completar a situação ele morreu. Os reis, irmãos, e você sabe que as famílias, a maioria tem lá em Campos, por exemplo, nós temos lá aquele pedaço de terra que se compra, que eu não quero nem pensar, irmãos, um dia ir para lá, só Jesus, tomara que eu seja arrebatado antes. As famílias compram para poder colocar lá e perpetuar aquele pedaço de terra na família. Alguns chamam de mausoleu, né? Isso mesmo, onde colocam os entes queridos ali nas famílias, né? Aquele mausoleu, aquele santuário que tem no cemitério, né? As pessoas mais importantes são colocadas ali. Acais, irmãos, morreu, ele não foi nem sepultado no túmulo dos reis de Israel. Uma vergonha por aquilo que ele havia feito. Acais foi sepultado fora do túmulo dos reis. E o seu filho Ezequias, vendo tudo isso acontecer, não pôde nem reivindicar a situação. Por quê? Porque ele tinha visto e sabia o que seu pai tinha praticado. Tudo completamente errado daquilo que as Escrituras ensinam. Nós conhecemos muito bem um ditado que diz: o cavaco não cai muito longe do tronco, não é isso mesmo? Ou filho de peixe, peixinho é. Você deve falar isso? Esse filho está sendo um exemplo do pai. Você já viu isso? Alguém fala isso? Só que nessa história, irmãos, nessa passagem, a gente viu o contrário. A gente viu o contrário. Aqui não foi o filho que seguiu o exemplo do pai, o filho quis fazer tudo o contrário. Ezequias, irmãos, a Bíblia está nos dizendo que esse jovem de 25 anos, tem alguém com 25 anos aqui? 25? Tem alguém? 25 anos? 25 anos, você 25? Maravilha. 25 anos, irmãos, esse jovem tem. Logo no primeiro ano de Ezequias, olha o que a Bíblia está dizendo. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abias e era filha de Zacarias. E Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que Ezequias está fazendo? O contrário do que o pai fez. Ezequias sabia tudo que seu pai havia feito, e tudo aquilo que estava acontecendo em Judá por causa do reinado de seu pai. Ezequias, irmãos, então, ele toma uma atitude. Logo no primeiro, olha só, irmão, no primeiro ano do reinado, no primeiro mês, tem pessoas, irmãos, que pensam assim: agora não. Você já viu tudo que é mais difícil? A pessoa deixa para amanhã, agora não. Para que fazer isso hoje? Se tem que carregar para deixa para amanhã. Amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço, semana que vem eu faço. Ezequias, no primeiro ano, no primeiro mês, a primeira atitude que Ezequias faz está aqui, irmãos, no versículo 10. Olha só o versículo 10: agora estou resolvido. Ezequias, irmão, ele toma uma atitude. Ezequias está vendo tudo aquilo que estava acontecendo no reinado, que aconteceu com as mulheres, que aconteceu com os filhos, que aconteceu com o povo. Ele diz: olha, agora eu estou resolvido, eu tomei uma atitude. A gente precisa fazer isso. Olha só, irmão, Ezequias convoca no primeiro ano do seu reinado. Primeira coisa que ele faz, ele abre os portões da casa do Senhor e os reparou. A primeira coisa que ele faz, abrir os portões. Talvez durante, irmãos, a sua adolescência, a sua juventude, até os 25 anos, Ezequias viu os portões da casa do Senhor fechando.
A casa do Senhor, os portões estavam fechados, não queimava mais incenso, não acendia lâmpada, toda a imundícia estava dentro da casa do Senhor. Ezequias estava vendo tudo acontecendo. Quando morre o seu pai, ele assume, ele diz: olha, a partir de hoje eu estou resolvido. Ele então, a primeira coisa que ele faz, irmãos, abre os portões da casa do Senhor e os repara. Eu quero dizer a você nessa noite, já aproveitando e aplicando a palavra, hoje é noite de restituição, hoje é noite, irmão, de reparação. Hoje é noite. Ezequias repara, irmãos, os portões, abre os portões da casa do Senhor, repara, trouxe também os sacerdotes e os levitas na praça, e vai dizer, irmãos, olha só, primeira coisa que Ezequias, olha, santifiquem, se consagrem. É momento de santificar a nossa vida, irmãos. Santifiquem, consagrem vossas vidas. Nós estamos vivendo os dias, irmãos, que sinceramente, os dias que nós estamos vivendo, tem hora, irmãos, que eu falo que o Senhor está dando vergonha. Vergonha, eu não estou falando aqui da igreja, eu sei que aqui tem homens e mulheres que santificam a vida. Mas o momento que nós estamos vivendo, irmãos, está dando vergonha. Tem momentos que eu fico, irmãos, parado e pensando: Senhor, está dando vergonha de ver como o Evangelho está sendo, irmãos, escandalizado nos dias de hoje. Está dando vergonha de ver, irmãos. A gente para e começa a olhar para trás e vai dizer: Senhor, não é isso. Não é isso, presbítero Oswaldinho, que Deus quer da sua igreja, não é isso. A gente tem visto, irmãos, o escândalo total dentro da casa do Senhor. Às vezes de homens e mulheres, irmãos, que diziam, irmãos, ser crentes. Ezequias está dizendo: santifiquem, consagrem vossas vidas. Às vezes, irmãos, nós olhamos para trás, olhamos para dentro da nossa casa perguntando: por quê? Por que nada está acontecendo? Não basta somente, queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, só caminhar para a casa do Senhor. Não, é preciso ter atitudes. Eu preciso consagrar a minha vida diante de Deus. Eu preciso pôr um ponto final nessa história. É preciso. Ezequias está dizendo, irmãos: santifiquem vossas vidas. Olha o que ele diz, irmãos: agora se mesmo santifiquem a casa do Senhor e seus pais, tirem do santuário tudo que é impuro. Tudo que é impuro, irmão, não é só uma coisa, não. Tudo que é impuro, tire da casa do Senhor. Não sei se os irmãos estão compreendendo, eu estou falando, irmãos, da forma somente física, não, santuário, não, onde nós nos reunimos, não, santuário no sentido, irmãos, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, e precisamos, irmãos, santificar o nosso templo, tirar tudo aquilo que não pertence a Deus. Oh meu Deus, tirar tudo, irmãos, que é impuro na nossa vida, tudo aquilo, irmãos, que desagrada ao Senhor. Precisamos, irmãos, santificar, precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor, tirar tudo que é impuro. Ezequias, irmão, vai muito mais além, porque nossos pais, irmãos, ele entende, olha só o que ele entende. Sabe por que estamos passando por isso? Sabe por quê? Porque nossos pais, irmãos, eles erraram, eles colocaram coisas impuras, irmãos, dentro do santuário, praticaram coisas desagradáveis ao Senhor. Ezequias está dizendo: agora, irmãos, estou resolvido, estou chamando vocês, olha, para essa assembleia. Ezequias está dizendo: olha, a partir de hoje, e sabe quem tem que tomar essas decisões, irmãos? Somos nós. Às vezes a gente espera que os outros tomem essa decisão. Às vezes a gente espera que os outros tomem essa decisão. Não! Somos nós que temos que tomar essa decisão. Tem que partir de nós essa decisão. Santifiquem. Meu Deus! Aleluia! Aí Ezequias vai mais além, irmão. Também fez
fechar os portões do pórtico, apagar as lâmpadas, não queimar incenso, nem oferecer holocausto no santuário do nosso Deus. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém. Sabe por quê? Estamos passando por isso. Sabe por quê? Porque a ira do Senhor, sabe, irmãos, a gente pensa assim, meu Deus é amor. Que isso? Que é isso? Deus é amor. Mas o cálice do Senhor também transborda isso. Aleluia! Existem momentos que você sabe que tem na Bíblia que Deus vai avisando, mas chega um momento. Você já viu uma criança que você fala, fulano, não faça isso. Fulano, não faça isso. Fulano, não faça isso. Você pega a varinha. Viu? É aquele momento da disciplina. Ezequiel está dizendo, olha, sabe por que isso tudo sobreveio? Sabe por quê? Por causa da ira do nosso Deus. A gente precisa entender que Deus não está se agradando do jeito que nós estamos vivendo. Não, Deus não está se agradando. Precisamos, irmãos, dia após dia olhar para nós, não olhar para o irmão, não estou falando para você olhar para o irmão, não. É olhar para você, eu preciso olhar para mim, e olhar para mim e dizer assim, Senhor, examine, olhe, Senhor, para mim, vê se há algo, Senhor, que está desagradando, Senhor. A gente pensa, irmão, que Deus está preocupado com o cabo, com o paletó, com o roubo. Não, irmão, Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado com uma vida de santidade diante dEle. Deus está preocupado com isso, irmãos. Deus vem buscar uma igreja santa, uma igreja, irmãos, irreverente, uma igreja que tem reverência diante de Deus. Tem crente pensando que Deus está preocupado com capa, com aparência. Deus está preocupado com isso não. Deus está preocupado com uma vida de santidade, uma vida de busca. A Bíblia diz, irmãos, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Você está pensando que é de qualquer maneira que vamos tomar no céu? Ah, pastor, mas eu canto. Ah, pastor, mas eu prego. Ah, pastor, mas eu sou dirigente do círculo de oração. Ah, pastor, mas eu sou dirigente da igreja. Ah, eu sou pastor. Você está pensando que Deus está preocupado com isso? Você está pensando? Deus está preocupado com o conteúdo, irmãos. Deus está preocupado com o conteúdo. A gente precisa, irmãos, nesses últimos dias, pelo amor de Deus, nesses últimos dias, colocar a nossa vida no altar, pelo amor de Deus. Aleluia! Não é por falta de Deus, não é por não é por falta de aviso. Talvez você esteja dizendo, pastor, que palavra dura, pastor. Deixa eu dizer para você. Eu trabalho no condomínio há 34 anos, irmãos. Está morando lá agora uma moradora que é crente, uma igreja tradicional, igreja batista, posso falar aqui, igreja batista. E ela estava congregando na igreja Lagoinha. Eles são crentes de lá, pessoas que a gente não tem convívio com pessoas de algumas denominações. Difícil, né? A maioria é só da Assembleia de Convívio, né? E o meu convívio com ele lá, porque eu trabalho para eles, e na hora que eu estou lá fazendo o trabalho, ela encosta na beira, ela tem 30 e poucos anos, ele também tem, casal novo, é um médico, encosta na beira da piscina, que eu faço manutenção de piscina também, e fica batendo lá sobre as coisas de Deus. E num determinado dia desse, foi o último encontro de casais de Cafubá, eu estava convidando a funcionária dela para estar nesse encontro, para preencher a última vaga. E a funcionária dela falou assim, convida a fulana, Luana. De repente ela quer ir. Aí eu falei assim,
Será? Ela foi ouvir, o quê, Fidelis? Eu falei assim, não, é um pouco de casais, nós vamos ter lá na nossa congregação. Ela, eu quero ir. Eu falei, só tem um detalhe. A nossa congregação cabe 100 pessoas para ela. Não é igual a sua igreja que cabe 2.000 pessoas, não. Ela falou, não estou mais naquela igreja. Eu como? Não estou mais naquela igreja. Mas por que eu perguntei? Sabe o que ela disse para mim, irmãos? Durante algum tempo, eu quase que fui forçado a ministrar aquilo que a igreja me ouvir. Você acredita nisso? Quase que fui forçado. Porque a gente, será que eu estou pegando pesado? Será que eu não estou pegando muito pesado com a igreja? E aí ela falou algo para mim que eu falei, meu Deus, ela falou, sabe o que acontece? Fidelis, nós precisamos ser confrontados com a palavra, precisamos ouvir palavra de santidade, não pregadores coach. Jesus, que isso? É tudo que eu sei fazer. Eu só sei pregar sobre isso, irmãos. Eu não sei falar, irmão, sobre esse negócio que você vai receber, que a porta vai ser aberta para você. Eu não sei falar nada disso. Eu só sei pregar e levar a igreja da santidade. Falava somente sobre santidade, sobre fé. Eu falei, Senhor, quase que eu convidei ela para a minha igreja. Quase que eu convidei. Mas você sabe como é que funciona a situação na pessoa de dinheiro? Aí você fica meio... Depois eu pensei, sabe uma coisa? O caminho certo é o caminho que conduz ao céu, irmãos. Não adianta falar de porta aberta que você vai receber, que você vai ganhar, que você vai isso, que você vai aquilo, que você permanecer com a sua vida do mesmo jeito. Ezequias, irmãos, tinha visto tudo que os pais dele tinham feito. E ele disse, olha, eu resolvi tomar uma atitude. Tomei uma atitude. A partir de hoje, meu pai fez errado, mas eu quero fazer a coisa certa. E Ezequias, irmãos, ele continua interagindo com aquele povo, dizendo, olha, por isso que a ira do Senhor veio sobre Jerusalém, e ele transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos. Porque os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Aí ele diz, irmãos, agora estou resolvido. Eu estou resolvido, irmãos, a tomar essa atitude é hoje, não estou deixando para amanhã não, é hoje. Essa atitude eu estou tomando hoje. Nós precisamos, irmãos, colocar isso em nossa mente, sair daqui, irmãos, com uma atitude em nossa mente. A minha casa, a minha família não vai mais ser a mesma. Existem alguns crentes que já não, eu sou assim, eu vou morrer desse jeito. Crente Gabriela, irmão, eu vou morrer assim, não. Eu preciso mudar, eu tenho que tomar uma atitude. Eu preciso mudar. A minha história não vai ser igual a dos meus pais, não, irmãos. A minha história vai ser outra. Se você olhasse para a nossa família, você dizia, eles tinham tudo para dar errado. Tinham tudo. 7 filhos, morando no interior. O pai morreu aos 42 anos de idade. 7 filhos, sabe que é 7 filhos? Na época o povo tinha muito filho, né? O mais velho, só para você ter uma noção, tinha 19 anos. Para você ver, hein? O mais velho tinha 19 anos. Todo ano, filho. Filho de... Meu pai falece, morre numa tragédia. Minha mãe fica 40 anos com 7 filhos. E para piorar, não tem pensão. E agora? Tinha tudo para dar errado. Mas aquilo que é improvável, aquilo que não vai dar certo, vai dar certo. As coisas vão mudar. Aquilo que está errado lá na sua família, não tem como, né? Vai dar certo.
minha mãe, irmãos, detalhe, eu fico olhando hoje, irmãos, para as crianças, né, de 10, eu fico assim, meu Deus, vocês estão numa época de ouro. E a minha mãe, com 40 anos, com 7 filhos, ela pensava assim: se eu não der mais parada nele, vai ser, vou perder meus filhos. Vou perder meus filhos. E ela, com excesso de zelo, se vocês verem, alguém conhece minha mãe? Não, né? Ninguém nunca viu, né? Minha mãe é baixinha. Com 40 anos, ela jogava a gente no chão assim, ó. Crianças, vocês estão numa época de ouro. Pior que não é nada. Quando chegou a minha vez de dar as correadas também, não pode dar palmada mais. A hora de eu ir fora, não pode mais. Minha mãe não é nada, gente, irmãos. Vocês estão numa época de ouro, mas assim, irmãos, o que eu entendo, irmãos? O que eu entendo? O zelo que ela tinha em excesso, com medo de perder tudo nas costas dela. 7 filhos, mas ninguém se perdeu, sabe? Ninguém se perdeu. Essa história, irmão, há o exemplo de fulano, você quer o exemplo de fulano, você conversa fiada. Se você fizer a sua parte, se você orar, se você buscar o Senhor, a Bíblia diz, irmão, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Sabe por que muitas vezes Deus não está ouvindo, irmãos? Sabe por que Deus não está ouvindo? A gente não se arrepende verdadeiramente. A gente faz. Se você não muda, eu também não mudo. Você não muda. Você quer que eu mude como? Você já viu isso dentro de casa, irmão? Se você não mudar, eu também não mudo. Ninguém dá o braço a torcer. E fica aquela guerrinha. A pessoa está caminhando para a igreja, aquela guerrinha dentro de casa que não vai dar lugar nenhum. Aquela bobagem, irmãos. É preciso mudar. A partir de hoje, estou resolvido tomar uma atitude. Eu resolvi. Eu não vou ficar mais desse jeito. Sabe? Dentro da nossa casa, irmão, você sabe como é que funciona. Fica todo mundo te olhando, irmãos. Qual é a atitude dele, dela? Fica todo mundo de olho. Qual é a atitude que ele vai tomar? Qual é a atitude que ela vai tomar? Ela vai partir para o ataque? Abrir a boca e falar bobagem? Nós, irmãos, conhecemos a Bíblia, mas na hora de praticar, só o sangue do Cordeiro. Aí alguns dizem, o sangue sobe, mas a palavra não diz, que é para a gente se controlar. Ué, mas eu não estou. Então, Ezequias, irmãos, ele tomou atitude. Quando você vê o restante dos capítulos, o restante dos versículos, você vai ver que é por causa da atitude de um homem. Olha só no versículo, irmãos, 12. Já estou terminando, tá? Então se levantaram os levitas, versículo 12. Uma fagulha, uma faísca pode mudar a história. Você acredita nisso? Uma fagulha, pega um montão de pano seco, uma fagulha assim, pega fogo. Uma atitude sua pode mudar a história da sua casa. Acredite nisso. Agora você precisa estar se convertendo. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, humilhe-se na presença do Senhor nessa noite. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.